A paz do Senhor a todos meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, a todos meus amigos. Quero também, da mesma forma, desejá-los esse dia repleto de harmonia, de paz, a meus parentes, filhos, netos, bisnetas, a todos meus entes queridos. Shalom. Deus seja contigo neste dia. Ao pastor Arthur do Nascimento, brevemente está completando mais aí uma data festiva. Quero também desejar aí um forte abraço e a paz do Senhor. A meus irmãos aqui em Subaúma, ao pastor Rosivaldo, a sua esposa, irmã Cleide, e também ao dirigente aqui na subcongregação de Subaúma, nosso dirigente Marcos Antônio, presbítero da igreja. Nesta manhã, meditando nesse texto, quero compartilhar convosco esse texto aqui. Já tenho meditado nele, tenho, assim, não é de hoje, já tem aí uns 20 anos, 20 não, tem uns 22 anos, e foi no mês 2 de 99, já posso ter falado alguma, sim, dado um beijinho na flor, como diz alguns, mas hoje quero, através deste canal, quero fazer essa live. Quero louvar ao Senhor com 2 estrofes para fazer uso da mesma, a qual a palavra se encontra no livro do Êxodo, conhecido como livro A Saída, porque registra a saída do povo do Egito, o povo hebreu. Quero cantar aqui 2 estrofes nesta manhã para adorar o Senhor. Eu já amanheci adorando, todo dia amanheço adorando, é 24 horas adorando, é pensando em Deus. É como tem um hino que diz: nas horas que passo pensando em Jesus, as trevas desfaço. E o hino também este, que é favorável: não murmures, canta. No mundo murmura-se tanto, entre os cristãos dizem ser, em vez de louvores aplanto, fraqueza em lugar de poder. Murmuram assim no deserto, em mar Israel murmurou. Oh, não veem que Deus está perto, jamais seu auxílio negou. Em vez de murmurares, cantar um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-os ao céu. Tu vives, irmão, murmurando, tal como escravo do mal. Se Deus a tua fé está provando, tu não tens razão para tal. Deus castiga quem ama, de ti também não te esqueceu. Qual pai amoroso te chama e cuida assim do que é teu. Em vez de murmurares, cantar um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levá-los ao céu. Glória seja dada
ao nome do Senhor. Então, vamos ler o texto da Palavra de Deus, registrado aqui em Êxodo, no capítulo de número 15, versículo 22 ao 27, nesta manhã para nossa meditação. Diz assim o texto. Eu vou ler o antitexto 21. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental, a qual aquela noite o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. Isso no Mar Vermelho. No capítulo 14, no capítulo 15, o verso de número 22, depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur. E andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho, que lançando nas águas, e as águas tornaram doce. E ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e obrares o que é reto diante dos seus olhos, inclinares os ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e ali acamparam junto às águas. Amém. Aqui o texto traz bem claro aqui essa passagem, né? Quando o povo ali saiu o povo saiu dali do Egito, onde estavam escravizados nas mãos de Faraó. A paz do Senhor aí de Afonso Júnior, aí em São Paulo, que está aí nos compartilhando junto. Deus seja contigo nesta manhã. Então o povo estava ali, saiu do Egito. O povo ficou embaraçado ali quando viu o Jordão. Eu olho para o Jordão e observo que é beco sem saída. Ali o povo estava em um beco sem saída. Aí vinha Faraó com seus cavaleiros perseguindo ali o povo hebreu. E o povo, os hebreus, ficaram tudo embaraçados com medo. Até falaram que poderia eles ter ficado no Egito, que lá tinha pepinos, tinha cebola, tinha sepulcros, e agora eles iam estar ali no deserto e iam morrer ali no deserto. Mas Deus, na sua bondade e na sua misericórdia, Ele não deixa ninguém no beco sem saída. Não importa o que você esteja atravessando nesse momento, Deus tem uma saída para a tua vida. Observe bem, Deus abriu o Mar Vermelho e o povo passou. Agora observe bem, 3 coisas eu quero citar nesta palavra que acontece na vida do ser humano e principalmente na vida do cristão, o que está caminhando com Cristo. Ele encara
a decepção, ele encara o desânimo, ele encara o descontentamento. E aí, quando Deus quer nos provar, aí como que vai ser? Aí a quarta, o deserto da vida mostra o quê? Quando estamos sendo provados. O que é que o deserto da vida vai mostrar? Qual vai ser a nossa reação? Qual vai ser a nossa atitude quando estamos lidando com um problema que não temos condições de solucionar? E nem às vezes as pessoas conseguem solucionar conosco e até mesmo nos ajudar em determinadas situações. Mas tudo bem. Ô irmão Ildefonso, o versículo aí de número 22, né? E o 23 e o 24 aí desse capítulo, ele diz o seguinte aí, né? Que eles chegaram em Mara, mas não puderam beber. Diz aí o texto que as águas eram amargas, porque era amarga demais. Imagine a pessoa com sede e der vinagre para ele beber, ou der uma água salgada. Eu tenho certeza que não vai ser favorável. Mas aqui as águas eram tão amargas como fel. É igual tomar algum medicamento, um chá amargo demais. E diz o texto no versículo 24 que o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que havemos de beber? E muitas das vezes, quando estamos em dificuldades, alguns até chegam assim a dizer: onde está o teu Deus? Cadê teu Deus que tu serves? Né? Nesses momentos, né, que estamos atravessando, essa murmuração, ficamos decepcionados. E o povo aqui ficou decepcionado, não foi nem com Moisés. O povo ficou decepcionado com Deus. Porque atravessar o deserto era necessário. E atravessar o deserto da tua vida é necessário você passar por situações agravantes às vezes, mas é necessário. Esse deserto da vida, ele vai ensinar como você vai adquirir substâncias, força, vai adquirir fé, vai adquirir ânimo para encarar todo dia a vida. Então observe bem, quem nunca ficou decepcionado? Diga aí, hein, Ildefonso Júnior? Quem nunca ficou decepcionado? Meus ouvintes da Palavra de Deus nessa manhã, você nunca ficou decepcionado? Porque a decepção ela é algo, né, muito assim, que você confia às vezes demais em alguém, deposita demais em uma pessoa e ela te deixa mal desejar. E não foi diferente. Aqui, não que Deus o fez o povo que ficou decepcionado, achando que Deus não cuidaria deles. Muito diferente, porque Deus cuida. Deus zela. Deus, ele entra com providência. Deus supre através da pessoa bendita de nosso Salvador Jesus Cristo. Agora observe bem, quando a pessoa cai em uma decepção, como que depois, qual é a decepção, qual é o desafio para ela voltar a confiar de novo? Às vezes você está decepcionado com Deus porque Deus não arcou ainda para solucionar o teu problema. Ou às vezes as pessoas com que você tem lidado ainda também não arcou com as suas obrigações. Mas tudo bem. Mas Deus, ele não desampara.
Deus, na pessoa de Jesus Cristo, também está de braços abertos. Porque o próprio Isaías, o profeta Isaías, ele, na sua palavra, ele, se não me falha a memória, capítulo de número 64, diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, e nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Você pode estar atravessando o deserto da vida agora, mas espera em Deus, confia em Deus. Aí o salmista Davi disse assim: esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Mas observe, eu quero falar aqui rápido, porque decepção. Agar, a escrava de Abraão, quando Deus prometeu o filho ao casal, a Abraão e Sara, eles viram que estava tardando, já estava passando 1 ano, 2 anos, 3 anos, e nada da promessa acontecer. Logo vem na mente, se a gente acha que é igual pastel, colocou ali, fritou e já sai na hora, às vezes você recebe algo da parte de Deus, pensa que é para agora, é para no dia. E chega outro dia, nada. Passa uma semana, nada. Passa um mês, nada. Passa um ano, nada. Olha, você fica desacreditado. E assim foi com Abraão. Ele e Sara falou: olha, pega a escrava aí e ela vai dar um filho. Que hoje o povo ismaelita, o povo, a descendência de Ismael, que são tudo do islamismo, um povo muito numeroso hoje na face da terra. Mas quando a bênção chegou a Abraão e Sara, eles foram obrigados a despedir Agar. Olha que decepção Agar atravessou, porque ela estava ali ainda aos cuidados. Porque quando a gente tem alguém aos nossos cuidados e nós desampara, a pessoa estava ali confiante. E Agar ficou decepcionada. Não só Agar, mas Samuel, quando ali o povo pediu um rei, desconsiderou a sua capacidade que estava ali diante do povo de Israel. Então, Samuel ficou decepcionado muito com o povo, até o ponto de Deus chegar e dizer: Samuel, não foi a ti que te rejeitaram, mas foi a mim que me rejeitaram, pedindo, deixando a minha soberania para agora querer ter um rei. Fique tranquilo. Paulo também, ele fala de algumas decepções de pessoas que no Evangelho, ali, quando ele estava ministrando a palavra, que também o deixou muito decepcionado. Quando nós observamos Atos no capítulo 15, ali relata no versículo 37 e 38 e 39, eu quero ler para meditação, diz aqui, olha, o 37, e Barnabé aconselhava que tomasse consigo a João chamado Marcos. Mas Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que, desde Panfilha, se tinha apartado dele e não os acompanhava naquela obra. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marco, navegou para Cripe. Então, há momentos até mesmo no meio de obreiros, no meio do ministério, onde a decepção por alguém ter feito algo e o decepcionou, que ele coloca repelente para que a pessoa não possa mais se aproximar. Eu estou aqui pregando e chegou adubo aqui no sítio para a plantação e tem muita mosca, então estou lutando aqui
que elas me perturbando aqui para ministrar a palavra, mas tudo bem, faz parte. Então, observe, decepção. Atravessar o deserto era necessário. E não retornar para trás, porque diz a palavra de Deus, quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. Quem põe a mão no arado, ou quem está em vida, nesse deserto desta vida, saiba, no deserto não é fácil sobreviver. Mas tem de bom ânimo, porque quando Josué assumiu a liderança do povo, a qual Moisés ali, depois de Moisés ter deixado ali a liderança, aí assumiu Josué. E Josué precisava ser consolado. De que forma? De uma palavra. E uma palavra em tempo oportuno, na hora certa, ela cai bem. Aí vem o texto assim dizendo, né, depois da morte de Moisés, Josué capítulo 1, dizendo assim, tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para não teres cuidado de fazer conforme toda a lei. Para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente conduzas por onde quer que andares. Olha bem. Não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medite nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te, tenha de bom ânimo, não pasme, e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué recebe agora esta palavra de ânimo, a qual nesta manhã também ela vai de encontro para com a tua vida. Olhe bem, foi colocada uma coluna para o povo hebreu, uma coluna de dia e uma coluna de noite, né? Esse processo, essa coluna, era símbolo da presença de Deus como guia infalível. Quando observamos aqui no livro de Êxodo, no capítulo de número 13, o capítulo 13 mostra aqui essa passagem, os cuidados de Deus, no versículo 21 e 22, e o Senhor ia diante deles, de dia em uma coluna de nuvem, para guiar pelo caminho, e de noite uma coluna de fogo para alumiar, para que caminhasse de dia e de noite. E nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia e nem a coluna de fogo de noite. Deus, Ele sempre procurou se fazer presença na tua vida e na minha vida, e na vida daquele que o crê. Observe bem que no Salmo 147, se não me falha a memória, o salmista Davi, nesse salmo aqui, ele se expressa de uma maneira, Salmo 147, diz assim, a palavra de Deus, para ti e para a minha vida, 47, versículo 5, diz assim, grande é o nosso Senhor, e grande é o poder, e o seu entendimento é infinito. O Senhor eleva os humildes e abate os ímpios até a terra. O Senhor, Ele faz isso.
Mas olhe bem, ô irmão Ildefonso, então, me diga aí uma coisa, atravessar o deserto era necessário? Era. É necessário atravessar o deserto da vida. Lá para o povo, o deserto de Sur, a qual a palavra de Deus registra aí no livro de Êxodo, né? Atravessar o deserto de Sur foi necessário, né? Atravessar o deserto de Sur. Por quê? Sur significa mercador ou cântico. Mercador é alguém que viajava à procura de mercadoria de valor. Quem viajava? Quem ia para as terras? Ou quem está indo para Canaã como mercador à procura de uma mercadoria de valor. E quando acha uma mercadoria de valor, compra. E no deserto dessa vida, não tem joia mais preciosa do que a pessoa bendita de nosso Salvador Jesus Cristo, porque deu a sua vida por amor de mim, e por amor de ti, e por amor de todo aquele que o crê. E para que não pereça, mas que tenha vida eterna. Tá bom, não haverá cântico se não acharmos os valores eternos nesse deserto. Então, não haverá cântico. Você talvez esteja aí entristecido, sem ânimo para cantar, perdeu todo o prazer da vida, parece que a vida não tem mais sentido. Não é assim não, meu amigo. Não é assim não, meu irmão. Saiba que você tem tudo para achar, olha, a joia mais preciosa, a mercadoria de valor nesse deserto da vida, e aí haverá cânticos, e cânticos eternos nesse deserto. Quer dizer, esse deserto simboliza também o mundo a qual nós estamos fazendo parte ainda. Observe bem, a santidade não depende de recursos humanos e sociais. Lutamos para viver vidas submissas e consagradas a Deus. Quero falar um pouco de desânimo. Falei aqui um pouco de decepção. Decepção não é fácil. Olha, Jefté também foi muito decepcionado. O pastor Arthur falou uma vez sobre Jefté, ficou gravado na minha mente. Até hoje eu não consigo esquecer de Jefté, que foi desamparado, foi decepcionado pelos filhos, pelos seus irmãos. E seus irmãos ali o apartaram, porque ele era filho de uma prostituta e que era uma pessoa que não merecia valor algum. E ele saiu, e a herança ficou entre os filhos. Mas depois eles foram buscar Jefté, porque ele ficou decepcionado, Jefté, mas ele não ficou depois preso na decepção. E nós vamos aqui falar ainda, né? Ele não ficou preso, decepcionado. Depois ele voltou e se pôs como cabeça entre os irmãos para guerrear contra os inimigos. Mas tudo bem. Desânimo. Quem uma hora não fica desanimado? Fica, desanimado fica. O desanimado, né, ele corre o risco. Quem está desanimado da vida, corre o risco, que se é na igreja, corre o risco de se desviar dos caminhos do Senhor. Não dá mais crédito de estar unido com o corpo de Cristo. Eu falo o corpo de Cristo porque o corpo de Cristo é a igreja. Nós somos o corpo de Cristo, membros do corpo de Cristo. Nós não aqui proclamamos uma placa de igreja, uma denominação, ou qual é a perfeita. Não, não entramos por esse caminho, mas entramos por outro. Então, o corpo. Então, veja bem, desânimo corre o risco de desviar-se. Olha, na área de decepção, eu estou aqui lembrando. A decepção, ela causa um estrago grande. Jeremias, eu até tinha meditado nesse texto aí, Jeremias,
ele ficou tão decepcionado com o povo de Israel e o povo de Judá, e que de uma maneira que ele ficou descontente até do dia a qual ele nasceu, a qual a sua mãe gerou. Ele ficou tão descontente que o prazer da vida para ele parece que tinha acabado. Ele chegou a dizer assim, olha, olha bem a maneira, não vou ler muitos versículos. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo, nasceu um filho, alegrando-o com isso grandemente. Por que não me matou desde a madre? Ou minha mãe não foi minha sepultura? Ou não ficou gravidamente perpétua, gestante pro resto da vida, para ele não nascer? Olha o ponto que ele ficou decepcionado com o povo. Então não se preocupe não, meu querido e amado irmão. Não se preocupe não. Olha bem, o desânimo, ele abala muito as emoções. Mexe muito com as nossas emoções. E se nós não estiver com a fé e confiando no Senhor, é como o salmista disse, elevo meus olhos para os montes nessa hora de desânimo, de onde me virá o socorro? E a palavra vem logo em seguida dizendo, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Né? Eu quero dizer alguma coisa aqui para vencer o desânimo. Para vencer o desânimo, determina uma meta. Determina uma meta hoje na tua vida. Saia dessa meta que você está aí preso, que ela está te corroendo por dentro, corroendo o teu pensamento, e está te impedindo de tomar de posse da vitória. Parta para uma outra meta. Primeiro ponto. Segundo, mude o foco do seu pensar. Pense positivo, tire o pensamento negativo, pense aí que vai dar certo, que já deu certo, e que você está de posse da benção e ninguém vai tomar. Olha, o povo está no beco sem saída. Imagine que desânimo. Imagina. Mas olhe bem, segundo ponto. Faça novas escolhas. E se necessário, não tenha medo de errar. Faça novas escolhas. Não tenha medo de errar de novo. Porque diz um professor meu que é errando que se aprende e não cometer os mesmos erros. Dessa forma. Outra coisa, aprenda algo novo todos os dias. Aprenda algo novo e seja positivo ou positiva. Atos dos Apóstolos, quero ler um texto, porque a palavra sempre mais aos nossos ouvidos. Em Atos dos Apóstolos, em uma passagem aqui de Paulo, olha, e sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, e que, tendo convencido a multidão, apedrejaram Paulo, e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que ele estava até morto. Dispensaram, como diz na linguagem aí, de pessoas maldosas, dispensaram o corpo de Paulo, pensando que ele estava morto. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia. E aí, quando eles voltaram para essas 3 cidades, qual era o papel de Paulo? Olha, para quem eu tinha deixado, bem dizer, morto, podia estar desanimado e falar, não vou mais pregar evangelho para ninguém não. Quem quiser, morra aí, eu não quero mais saber de estar falando de Cristo. Ele podia estar desanimado, descontente,
decepcionado porque tentaram deixar ele, bem dizer, morto. Deixaram o apóstolo Paulo assim nessa situação. Aí ele diz o texto: e confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, olha bem, exortando a permanecer na fé, pois por muitas tribulações o que importa é entrar no reino. Por muitas tribulações nesse deserto que você tenha que atravessar, o que importa é você descansar tendo cumprido aquilo que Deus requer da tua vida e da minha vida. É descansar dos trabalhos dessa vida que seguem após a morte. Mas não seja covarde nessa jornada do deserto, não. Não caia morto nesse deserto, não, porque Deus te dá vida. Jesus Cristo, Ele é a vida. Ele é a ressurreição. Ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus Cristo. Confia nele. Ele não vai te decepcionar. Ele vai levantar o teu desânimo. Quando você estiver desanimado, quando você estiver sem contentamento, descontentamento define, né? Descontentamento é fruto de incredulidade. Quem está descontente com algo, ele fica incrédulo. Mas contentamento define um espírito manso, submisso, independente da circunstância que esteja atravessando, né? Submisso, expectativas não... Às vezes as expectativas da vida não são satisfatórias, mas o salmista Davi, ele ensina diante da palavra de Deus, aqui no Salmo de número 34, e diz assim, o versículo 18: perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva os contritos de espírito. E ele diz ainda assim mais: olharam para ele e foram iluminados, e seus rostos não ficarão confundidos. Você não vai ficar aí nessa posição, não. Fica os olhos em Cristo Jesus. E diz ainda mais: clamou esse pobre o Senhor, e ele ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O Senhor, ele quer salvar de toda angústia. O versículo 22 do Salmo 55 diz assim: lança os teus cuidados sobre o Senhor, e ele susterá e nunca permitirá que o justo seja abalado. Quando a tua fé está firmada em Deus, pode ter certeza, você não vai ficar abalado. Tudo bem. Ô irmão Ildefonso, me fala então mais aí, você falou de desânimo, né? Ao saírem do Egito, depois de passar pelo Mar Vermelho, pelo beco sem saída, que havia gozo na vida deles, havia louvor, cântico, gratidão. Mas tudo isso, daqui a um pouco ficou esquecido. Porque... me vê um versículo aqui na memória, vamos ver se nós achamos, né? Parece que não me faz a memória... Provérbios, capítulo de número 9, Provérbios não, Eclesiastes. Quero estar lendo convosco nesta manhã, Eclesiastes, capítulo 9, se não me falha a memória. Não, é no capítulo 7. No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera, porque também Deus fez estes em oposição àquele, para que o homem nada ache que tenha de vir depois dele. Então, no dia da prosperidade, goza. Mas no dia da adversidade, considera. Você está atravessando a adversidade agora, mas considera essa adversidade. É só por um momento, não é eterno não. É eterno nesta vida, nesse deserto, neste mundo. Só é a vida eterna que só Jesus Cristo
oferece àquele que crê e toma posse. Então, olhe bem, eles haviam se alegrado muito, mas agora chegou o dia da adversidade, não quis aceitar. Olha, falar da maneira que eles falaram para Moisés, essa maneira que eles falaram aqui para Moisés, que havemos de beber? Foi uma ironia grande, que eu tenho certeza, Moisés poderia ter ficado muito bravo, mas diz a palavra de Deus que Moisés foi o homem mais manso da terra. Ele, como o homem mais manso da terra, a Bíblia registra também que quando viu os hebreus sendo maltratados pelos egípcios, ele acabou até tirando a vida de um egípcio. É de acreditar, né? Mas tudo bem. Então, quando começamos uma vida nova com Cristo, quando nós lutamos para viver uma novidade de vida com o Salvador Jesus Cristo, essa jornada do deserto torna amarga. Aí vem a luta, vem as provas, vem as tribulações, vem as necessidades que não está suprindo a tua vontade. Quando isso acontece, é que nem aconteceu aqui. E o versículo 21 desse capítulo narra o seguinte, que eles, versículo de número 21, eles, porém, não deram ouvido a Moisés, antes algum deles deixaram dele para o dia seguinte, e aquele criou bichos e cheirava mal, por isso indigou-se a Moisés contra eles. Por quê? Logo depois, eles reclamaram que não tinham o que comer, Deus mandou o alimento, e eles, com medo de não ter mais, eles guardaram. Por quê? Então parece que não estavam confiando realmente que Deus ia suprir todos os dias, porque Deus supre. E aí Deus fez com que criassem bichos, o maná do céu que desceu para eles. Veja ao ponto, né, desse povo. Então, o amargo da vida vem, mas pode ter certeza, vai ter um lenho que vai ser lançado sobre as águas e ela vai tornar-se doce como foi lá. Como foi lá. Moisés pegou um lenho, jogou dentro da água e as águas se tornaram doces. Mas olha, vamos lá. O descontentamento, irmão Ildefonso, descontentamento mediante a circunstância, há sempre quem culpar. Sempre as pessoas vão querer culpar alguém. O povo não observou a sua incredulidade. Quando nada vai bem na nossa vida, observe bem, quando nada vai bem na nossa vida, quando nada vai bem na nossa vida social, na nossa vida espiritual, como é fácil apontar o dedo. Não, o culpado foi fulano. O culpado é ciclano de eu estar nessa situação. E não é, não. Não é. A tua vida pertence a ti. Esse teu ser, templo de Deus, templo do Espírito Santo, você tem que deixar o Espírito Santo controlar totalmente a tua vida. E observe bem, que você crê que Deus peleja hoje? Porque o versículo 14 aqui, no capítulo 14, o 13 e o 16, capítulo de número 13, diz assim:
Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quieto, e vede o livramento que o Senhor hoje fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. E o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Vai deixar de murmurar, vai deixar de ficar decepcionado, vai deixar de desânimo, de descontentamento. Vai deixar. Deixa que Deus peleja pela tua vida, pela tua situação. O que você está precisando, coloca aos pés do Senhor em oração. Adora Ele, orando, falando com Ele. E Ele, olha, concederá o desejo do teu coração, como diz a palavra. Tudo bem, irmão Ildefonso, o que mais? O descontentamento havia contentamento para sair do Egito, havia, mediante a circunstância da vida, há sempre quem culpar. O povo veio culpar Moisés porque tirou ele do Egito, que nada vai bem na nossa vida espiritual. Como é fácil apontar o dedo, é fácil. Eva logo, quando ali comeu o fruto da árvore que não podia comer do conhecimento, aí quando Deus procurou ambos, chamou Adão: Adão, onde tu tá? Ele estava escondido. Aí ele logo culpou Eva de ter comido o fruto da árvore. Tudo bem. Às vezes as pessoas culpam a mulher, culpa o esposo, culpa os filhos. Às vezes culpamos um ente querido, culpamos o patrão, o prefeito, o governador, até mesmo o pastor da igreja. Andamos criticando, esse aí é um veneno para a alma, né? Mas essa palavra diz o lugar de refrigério, refrigeração. É tudo que se coloca na geladeira é para conservar, é um local de refrigeração, lá de a água ficar mais saciável para beber, a alimentação não apodrecer logo. Refrigera a tua alma hoje. O salmista Davi, no Salmo 42, diz assim: por que está abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei diante a tua face? Né? Aí ele diz: é como o servo que brama pelas correntes das águas, assim suspira minha água por ti, ó Deus. Isso é coisa excelente. Aí ele vem dizendo assim, né? Por que estás batida a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei. Ele é a salvação da minha face. Ele é o meu Deus. Ô irmão Ildefonso, me fala aí. O deserto da vida mostra o quê? O que é que o deserto da vida mostra? Vamos lá. O deserto da vida vai mostrar na jornada da nossa vida cotidiana, vai mostrar o nosso caráter, se é deformado ou se está sendo cada dia aperfeiçoado. Caráter. Depois, comunhão. Temos comunhão uns com os outros, a qual a palavra diz que o sangue de Jesus Cristo purifica de todo pecado para quem tem comunhão. Fé, convicção. Por que Deus permitiu, irmão Ildefonso, que Moisés e o povo passassem por essa experiência? Era para isso. É para ver o caráter sob pressão nas emergências da vida. Sabe a pressão que você está passando? Você está sendo esmagado como a azeitona ali para extrair. Sendo esmagado, esmiuçado para extrair o melhor azeite para a unção e para o perfume. Jesus Cristo, ele foi imprensado ali no Getsemane. A azeitona, a melhor
azeitona foi ali. E você também está sendo, né? Agora, a fome mostrou a incredulidade de quem? De Abraão. Quando bateu a fome, Abraão mostrou a sua incredulidade ali no capítulo 12. A fome também mostrou a fraqueza do corpo de Esaú, tornando profano, no capítulo 25 de Gênesis, no versículo 34, ele trocou a sua primogenitura por um prato de lentilha com Jacó. A presença e o desafio de Golias, o coração medroso do rei Saul, do povo de Israel, também mostrou que o povo não estava crendo e confiando em Deus. A dúvida na vida do capitão do rei, quando falou ali que Deus ia suprir o povo, porque a fome também estava grande, ele desacreditou que era impossível de Deus realizar. Está lá registrado em Reis, capítulo 7, versículo 2. Agora, Deus queria que o povo tivesse fé e confiança nele, é o que ele deseja da minha e da tua vida. Moisés fez nessa hora de aperto. O que é que Moisés fez nessa hora de aperto? Nessa hora de aperto, Moisés fez o seguinte, olha, no versículo de número 25, aí do capítulo, Moisés fez o seguinte, vamos reler de novo. E ele clamou ao Senhor, e o Senhor respondeu, né? E mostrou-lhe um lenho, a qual o lançou nas águas, e as águas tornaram doce, e deu-lhes estatuto e uma ordenança, porque o Senhor os provou. Então, o que é que Moisés fez na hora de aperto? Ele clamou ao Senhor. Está em aperto? Clama a mim, responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Clama. E no amargo da vida, olhamos para a cruz. Nós temos que olhar para a cruz. Quer dizer, olhar para o sacrifício que Jesus fez por mim e por ti. Não olhar, focar no problema. Tira o foco, tira o olhar do teu problema nesta manhã. As águas amargas tornaram-se doces. Mas quando tudo está amargo na vida, a pessoa não tem prazer nem de sair de casa, não quer ver ninguém, quer ficar trancado dentro de um quarto. Eu tenho um filho que nesse momento, ele se encontra dormindo na rua como mendigo, tendo casa. Eu deixei casa em São Paulo. Mas as circunstâncias levaram, e eu creio que ele vai sair dali e vai ter um aprendizado. Mas dormindo na sarjeta. Uma hora de amargo que a pessoa não lembra de Deus. Não lembra. Não é como o filho pródigo que quando ele gastou tudo o que tinha, ele lembrou do pai. Oh, meu pai tem a fazenda, tem o jornaleiro. E quando ele chegou perto do pai, ele se aproximou. Não sou digno mais de ser chamado teu filho, mas faça-me como um dos teus jornaleiros. Quer dizer, a humildade de cada um de nós, de se humilhar. A Bíblia diz em Pedro, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e ao seu tempo ele vos exaltará. Nós temos que recorrer sempre a Deus. Então, quando tudo está amargo, os objetivos não conquistados, namoro sem solução, sem casamento, casamento em crise, despencando a se divorciar, né? Ao ponto aí que alguns até chegam a esse momento, mas nada está perdido ainda, meu amado. Nada perdeu. Quando nada está dando certo, né? Como eu já disse, eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Já o Isaías, no capítulo de número 60, Isaías, o versículo de número 17 de Isaías, ele diz assim, 17:7,
né? O 60, ele também dá uma palavra aqui para nós, né? Eu quero ler o 17, o versículo 50 também do profeta Isaías. O versículo 55 diz assim: E vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Aí ele dá uma recomendação. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Quando você está nessa situação, não valorizou o suor, o seu ganho e gastou tudo naquilo que não é pão, naquilo que não tinha proveito. E aí ele vem dizendo, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Agora, o capítulo 50, versículo 5, diz assim: O Senhor Jeová me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde, e não me retirei para trás. O Senhor abriu pela palavra, esclareceu pela palavra, para não voltar para trás. Na carta também, ou epístola aos Hebreus, no capítulo de número 12, para nós concluirmos esta palavra, o versículo 2 diz assim: Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que me estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra de Deus. Diz o texto, né? Olha, ele afronta do povo contra ele, né? Assentou-se à destra do trono de Deus. Jesus Cristo, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E Lucas no capítulo 4, também, quero ler aqui convosco, Lucas 4, o versículo de número 20, diz a palavra de Deus assim: E, cerrando o livro, tornando a dar ao ministro, assentou-se aos olhos de todas na sinagoga que estavam flitos nele. Jesus ali, quando foi expulso de Nazaré, né? E chegando a Nazaré, fora criado ali e tudo. Aí ele entrou numa sinagoga e foi lhe dado um livro. E ele leu o livro do profeta Isaías, que o Espírito do Senhor estava sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres e me enviou a curar os quebrantados de coração. E quando ele começou a expressar a palavra de Deus, aí todos, quando ele fechou o livro e entregou de novo ao ancião, todos estavam na sinagoga com os olhos fitos nele. Quer dizer isso, irmão Ildefonso? Quer dizer que diante de todas essas circunstâncias que nós estamos atravessando, vamos continuar com os olhos fitos nele. Olha para Jesus nesta manhã, que ele é a solução para mim e para ti. Deus os abençoe em Cristo Jesus. Shalom.